Você gosta de histórias sobrenaturais que envolvem lugares abandonados? Então, fica comigo até o final desse vídeo que eu vou te contar como vocês podem conhecer melhor e até mesmo visitar um hotel que é conhecido por ser mal assombrado aqui mesmo, no Brasil. Olá, meus seguidores! Eu sou a Daniela e hoje temos uma história realmente impressionante para contar para vocês que gostam de mistérios, de aventuras em lugares abandonados, coisas sobrenaturais, coisas que não entendemos, mas gostamos de ouvir. E fica uma dica: se você está vendo esse vídeo à noite, tenha cuidado. Pode ser que você perca o sono com esta história. Brincadeira. Pessoal, hoje a gente vai falar do famoso Hotel Iara, que fica localizado bem próximo à cidade de Bandeirantes, no norte do Paraná. Ele é um hotel que foi construído na década de 50 e foi muito famoso e conhecido por ser luxuoso, por abrigar ali uma piscina de águas termais, por ter assim, olha, lugar para 200 hóspedes, tinha cassino, tinha restaurante, tinha a infraestrutura completa para chegar ali e ficar hospedado com todo o luxo possível. Mas o que aconteceu com esse hotel? Por que hoje ele tem fama de ser mal assombrado? Vamos ter que retroceder um pouco na história e voltar ao seu primeiro proprietário, que era o senhor Domingos Regalmuto, um italiano naturalizado brasileiro que ele enriqueceu com serrarias em São Paulo. Então ele trabalhava com madeiras e estava sempre em busca de comprar mais madeiras, né? As melhores que ele conseguisse encontrar. Então, em determinado período, ele viajou lá para o norte do Paraná em busca de madeira de lei e se deparou com uma fazenda grandiosa com muitas árvores. Ele achou ali que era uma localidade que ia trazer muito lucro para ele e ele comprou 1.200 hectares dessas terras para levar ali para a madeireira que ele tinha em São Paulo. E aí tudo bem, ele começou a cortar essas madeiras e um belo dia ele estava caminhando pela propriedade e viu uma área alagada. Só que não parecia ser uma água comum, era uma água bem transparente, bem cristalina e ela tinha um odor característico. Ele achou estranho porque ele nunca tinha visto uma água como aquela. Então ele pegou um frasco, coletou um pouco dessa água e encaminhou para análise lá no Laboratório Geral do Departamento de Saúde do Estado do Paraná. E qual não foi a sua surpresa quando saiu o laudo e ele descobriu que, além de rico, ele ia ficar mais rico ainda. Porque aquela água, pessoal, era uma água mineral com propriedades medicinais e terapêuticas. Então ele não pensou duas vezes, ele cavou 100 metros um poço e jorrou aquela água cristalina a mais de 30 graus de temperatura, com todas aquelas propriedades, né, que o laudo já tinha diagnosticado. Então ele pensou: vou engarrafar e vou vender essa água. Então ele fez isso, começou a engarrafar essa água, ele batizou de água mineral Iara, a deusa das águas. E o slogan, né, da campanha dele era: beba água Iara, beba saúde. Mas por que ele colocou o nome de Iara nessa água que ele começou a vender?
tem uma história muito bonita por trás, né, desse nome. Não foi à toa que ele escolheu. Conta a lenda que foi o povo Tupi-Guarani que criou a lenda da Iara. Eles contam a história de uma poderosa índia que, antes de virar sereia, vivia em uma tribo junto com a sua família, esbanjando beleza por onde passava. Iara era tão bela que causava inveja em muitas pessoas, inclusive em seus irmãos, que, inconformados com a sua beleza, queriam matar a índia e desaparecer com o corpo. Em uma noite qualquer, eles chamaram a irmã para executar o plano, mas chegando no local foram surpreendidos com a força da índia guerreira, que conseguiu escapar da armadilha e reverteu a situação, praticando o crime contra eles. Com medo de que seu pai, o pajé da tribo, descobrisse e lhe aplicasse um castigo, ela fugiu, porém logo foi descoberta. Assim, seu pai a lançou no encontro das águas do Rio Negro e Solimões e do Rio Solimões como forma de punição por ter matado seus irmãos. A lenda da Iara diz que a Índia foi salva pelos peixes e, como era noite de lua cheia, ela foi transformada em sereia. Atualmente, a lenda da Iara é representada por uma bela sereia que atrai homens com o seu irresistível canto para o fundo dos rios, local de onde eles nunca mais voltam. E se porventura alguém conseguir retornar à superfície, fica em completo estado de loucura, na qual somente um pajé é capaz de desfazer este feitiço. Antes de atrair os homens para a emboscada, a sereia Iara passa a maior parte do seu tempo sentada sobre as pedras, admirando a própria beleza refletida nas águas, além de pentear seus cabelos e brincar com os peixes. Embora essa lenda tenha origem na região amazônica, a lenda da Iara é conhecida em todas as regiões brasileiras, e dependendo da região, seus aspectos físicos, como olhos e cabelos, podem adquirir novas formas e cores. Então, pessoal, essa é a lenda, né, de Iara, e foi conhecendo essa lenda que o Domingos resolveu batizar então a sua água mineral com esse nome, porque a Iara realmente era a deusa das águas. Então, entusiasmado com esse empreendimento que ele engarrafou e começou a vender a água mineral, ele teve a ideia de dividir a fazenda em 2 empreendimentos. Então, na metade dessa propriedade, ele queria dividir em lotes e vender para que as pessoas desenvolvessem elas mesmas o local. Aí o projeto dele era criar a cidade Iara, né? Só que esse projeto acabou não vingando, não deu muito certo, e ele partiu para o próximo, que era construir um grande complexo termal Iara. Ele queria fazer o quê? Ele queria então construir um hotel já projetado para ser muito luxuoso e com capacidade para abrigar 200 hóspedes, um cassino, restaurante, salas de estar muito luxuosas e aconchegantes para que as pessoas chegassem ali e ficassem o maior tempo possível. E ele teve muito êxito nesse empreendimento, então, e o negócio começou a prosperar de maneira até mesmo assustadora. Dizem algumas pessoas que ele tinha feito um pacto com o demônio, porque era a olhos vistos que crescia aquele empreendimento, né? Então ele teria feito esse pacto com o demônio para, em troca, ficar cada vez mais rico e ter a prosperidade desse local. E lá se hospedavam só pessoas que tinham muita grana, atores, cantores, jogadores de futebol, pessoas da nata da sociedade brasileira vinham de todos os lugares, né, do Brasil para conhecer o famosíssimo Hotel Iara.
Quem não tinha dinheiro acabava acampando ali no local, ou até mesmo dormindo nos carros para aproveitar a área da piscina, que ele também cobrava uma taxa para quem não quisesse se hospedar ou fosse lá de repente para passar só o dia, poderia desfrutar aí dos benefícios das águas termais e ficar só na piscina. Tinha área ali ao redor com churrasqueiras, tinha lanchonete, toda uma infraestrutura onde a pessoa poderia passar o dia e desfrutar, né, de todo aquele ambiente. Infelizmente, esses anos de glória do Hotel Yara começaram a entrar em declínio quando o Senhor Domingos ficou doente. Ele teve uma trombose e precisou amputar as 2 pernas. Como se já não fosse desgraça suficiente ele, né, ter tido que amputar as pernas, o médico chegou para ele e disse que a trombose tinha avançado um tempo depois e que ele precisaria também amputar os braços. E ele não aguentou, ele entrou numa depressão profunda e cometeu suicídio. Quando isso aconteceu, a administração do hotel automaticamente passou para o seu filho, o Paulo Regalmuto, que não tinha assim tanto tino comercial quanto o pai, mas estava conseguindo levar os negócios, né, de uma maneira satisfatória. Porém, infelizmente, o Paulo se envolveu num acidente terrível de trânsito. O carro dele, ele estava com a esposa, bateu de frente com um caminhão e ambos morreram nesse acidente apenas 2 anos após o falecimento do pai. Então o hotel foi para a mãe do Paulo, né? Quem herdou foi a mãe do Paulo, a senhora Catherine Erdely. E ela não queria saber, ela já estava desgostosa, tinha perdido o marido, tinha perdido o filho, ela não queria saber desse hotel, mas já estava ressabiada. E ela vendeu então a propriedade para um próspero comerciante local, né, do ramo imobiliário, o senhor Pascoal D'Andrea. Então o senhor Pascoal D'Andrea assume ali a propriedade, ele começa de novo a colocar aquela ideia em prática dos lotes, né? Ele chegou a regularizar cerca de 600 lotes no local, vendeu a maioria deles, porém por algum motivo que não se sabe, as pessoas não se mudaram para lá. E essa área começou voltou a ser uma área rural, ninguém foi morar lá, não deu certo. Eu esqueci de dizer, pessoal, que nessa área, ainda o dono anterior, o primeiro proprietário, construiu uma capela, que era a Capela São Domingos, que foi inaugurada e até hoje está de pé lá. Então o senhor D'Andrea, ele fez esses loteamentos, não foi bem sucedido e logo começaram a asfaltar a via PR-519, que dava acesso até o Hotel Yara e facilitaria então a ida de pessoas, porque até então a estrada era de chão batido, né? Não era asfaltada. E infelizmente o senhor D'Andrea veio a falecer de câncer. Então parece uma maldição que acomete qualquer pessoa que venha a ser dona do Hotel Yara morre, né? O senhor Domingos morreu. Na verdade ele não morreu, mas ele se matou, o que, né, acaba dando na mesma. O filho dele, né, faleceu num acidente de trânsito. Aí ficou para a mãe não quis, vendeu para o senhor D'Andrea, que morreu de câncer. Quando ele faleceu, os filhos dele resolveram permutar essa área por outra fazenda na cidade de Cornélio Procópio. Então, eles permutaram e quem assumiu foi a família Matsubara. Quem assumiu a fazenda foi a família Matsubara e eles, então, pretendiam, né, continuar com o empreendimento, porém na década de 80 já não era o mesmo glamour, já não estavam cuidando do hotel com o mesmo afinco que o primeiro proprietário cuidava. E as pessoas começaram a não frequentar mais o local. Então
tudo entrou em declínio e na década de 80, então, o hotel fechou as suas portas. Guardem essa data, 1980, porque desde então aconteceram outras situações, porém o hotel nunca mais conseguiu ser reaberto. Pessoal, então sem público e sem investimento, o hotel acabou virando ruína. Esse empresário, o Sueo Matsubara, ele declarou ali no final de 2001 que ele queria reestruturar toda a área do hotel, que ele até tinha investidores estrangeiros interessados em revitalizar tudo, reconstruir ali as áreas que foram danificadas, né, as ruínas que estavam o hotel, mas por alguma razão essa ideia dele não prosperou e ele não conseguiu revitalizar tudo. Ele até chegou a fazer uma pequena obra ali na área das piscinas, das churrasqueiras, cortou a grama ali ao redor, deu uma limpada na piscina, porém não foi a mesma coisa que antes. O povo já estava vendo aquela ruína do hotel ali, já não era mais tão convidativo, não tinha aquele glamour de se deslocar até lá para desfrutar das áreas ali da piscina, apesar dele ter reaberto a cantina ali, o bar, mas não prosperou. E o negócio definhou de vez. Então, o que aconteceu? Em 2002, metade dessa propriedade, incluindo o hotel, incluindo essa capela que eu falei, a Capela São Domingo, foi vendida para o casal Rafaela e Cláudio Delgado. Eles também compraram com a ideia de revitalizar o local. Eles tinham também firmado uma parceria com alemães para investir no local, revitalizar tudo, modernizar as instalações. Porém, um imbróglio jurídico permanece até hoje na justiça, porque ninguém sabe ao certo de quem é a propriedade, que foi passando de um dono para o outro, ficaram dívidas no banco, tem papéis que não estão regularizados, tem uma carta precatória que simplesmente sumiu, ninguém acha onde é que está, e por isso a justiça não consegue dar, então, o veredito final de a quem pertence essa propriedade. Porém, esse Cláudio, ele fez um contrato de gaveta com o senhor Matsubara, e ele tá lá, enfim, ele tem até uma história curiosa, que ele era boia fria nessa época, que era o auge, né, do sucesso do Hotel Yara, com muitos hóspedes, muitas pessoas frequentando a piscina, e ele ficava com uma vontade enorme de ir lá, mas ele não tinha dinheiro, porque ele era boia fria e trabalhava na coleta de algodão e cana-de-açúcar lá nas terras do senhor Matsubara. Só que ele não tinha dinheiro, né, para ir lá. O que aconteceu? Ele trabalhou uma época, depois quando ele completou 18 anos, ele tinha uma irmã lá que morava em São Paulo. Então ele foi para lá, estudou, resolveu se especializar, fazer um curso técnico de corretor da Bolsa de Valores. E ele, então, teve muita sorte investindo um pouquinho de dinheiro ali, ele ganhava, reinvestia, ia comprando ações, e, enfim, chegou então uma época em 2002 que ele pensou, vou comprar esse terreno e vou mandar revitalizar, e ele realmente comprou, fez um contrato de gaveta, porque já tinha pendências e ele não conseguiu regularizar, e, enfim, essa situação permanece até os dias atuais. Eles não conseguiram colocar em prática, apesar de ter projetos, ter contratado arquitetos, eles têm a planta, tem tudo certo que eles querem fazer, só não conseguiram executar, pôr em prática esse plano. O Hotel Yara permanece em ruínas, entregue aos seus fantasmas, que várias pessoas contam, tanto ex-funcionários quanto ex-hóspedes e pessoas, né, que passam por lá, eles contam que as janelas batem sem ter corrente de ar, que pedras foram lançadas na época ainda que o hotel estava no auge,
pedras eram lançadas não se sabe de onde contra as pessoas. Pessoas eram empurradas nos corredores e olhavam e não tinha ninguém. As torneiras dos quartos se abriam, mas não foi ninguém que abriu. Não tem explicação para diversos fenômenos sobrenaturais que as pessoas contam, né? Tanto ex-funcionários quanto ex-hóspedes presenciaram e ainda presenciam até hoje. Por quê? Porque o hotel, apesar de estar em ruínas, ainda é um local muito bonito, que serve de fachada para fotos e filmagens. Então, esses atuais donos, eles alugam essa fachada do hotel para quem quer ir até lá, fazer fotos de casamento, de aniversários, clipes publicitários. Essa é uma forma deles não deixarem morrer, né, a coisa. Então, se você tem interesse de conhecer o Hotel Yara, tem uma página no Facebook chamado Fazenda Yara. Pode agendar, então não se pode chegar lá de surpresa, tem que agendar previamente com os donos, mas pode ir lá, tirar foto, pode fazer filmagens, pode visitar o local e verificar se você sente alguma presença sobrenatural no local. Se toda essa história que eu contei aqui e outras tantas que são, né, relatadas até no YouTube, tem documentários, tem reportagens do declínio, né, que esse hotel sofreu, é realmente uma pena. Eu fico muito triste de ver, eu me envolvi muito com essa história, porque eu gosto de saber histórias assim de locais o que aconteceu, né, para uma construção ficar abandonada. No caso aqui, ela não está abandonada, ela está desativada, os donos atuais querem colocar tudo em pé novamente, mas não conseguem, né, por esse embaraço judicial. E mais uma curiosidade, a piscina hoje está sendo utilizada para criação de tilápias. Então, já que eles não podem colocar em funcionamento de novo, eles estão criando tilápias lá, e esses donos relatam que esses peixes eles crescem muito mais rápido, porque lembrando, é uma água medicinal que tem várias propriedades ali, sais minerais e tal, e os peixes crescem muito rápido. E por fim, mais uma história assombrosa ali das redondezas. Essa Capela São Domingos, dizem que à noite muitas pessoas já viram uma noiva que na década ali de anos 60, por aí, ela ia casar, mas ela morreu e acabou não casando. Então, ela é vista sempre entrando na igreja e caminhando lá em direção ao altar, procurando o noivo dela, mas ela ficou presa, né? Digamos assim, o espírito dela ficou preso àquele lugar e não conseguiu ir para uma outra dimensão. Então, ela acaba aparecendo para quem tiver coragem de andar ali por aquela área à noite. E então, pessoal, o que vocês acharam dessa história? Vocês gostaram? Teriam coragem de ir visitar o Hotel Yara lá no norte do Paraná? Deixem aqui nos comentários o que vocês acharam, se vocês gostariam de ir visitar. E não esqueçam, deixa aquele like, amigo, para dar uma força pro canal, compartilhe esse vídeo. E nós nos vemos, então, numa próxima oportunidade. Até mais. Tchau, tchau.